Bem, pessoal, vamos de BTC nesse fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 9 minutos, no Brasil, 17 horas e 9 minutos da tarde. A BTC ameaçou aqui pela segunda vez promover esse retorno em direção à VWAP mensal, mas foi mais um falso retorno. Eu reportei aqui no canal que a partir da segunda tentativa, esse retorno passa a ser factível. Então a gente agora já falhamos na segunda tentativa, houve uma primeira de retorno, que foi o pumpzinho do dia 6 de março. Agora uma segunda tentativa, o pumpzinho de hoje, 7 de março. Agora a gente segue esgarçando a lower dessa grande banda de VWAP. A partir da terceira tentativa fica cada vez mais provável que a BTC consiga buscar a altura aqui da VWAP mensal, na faixa de 41.600, 41.700. A BTC está muito volátil. A gente está dando um beijinho agora aqui na base do canal de Keltner, ameaçando perder a nuvem de Shimoku no diário. No semanal, a BTC segue respeitando a base da nuvem de Shimoku no semanal. Eu não acredito que a gente vá perder a base da nuvem no semanal. Pode ser que a gente dê uma agulhada como deu na semana da invasão, né? Que começou dia 21 de fevereiro, a invasão foi dia 24 de fevereiro, a BTC chegou a agulhar para 34.324. Pode ser que a gente faça um fundo triplo aqui, com essas 3 agulhadas, mais uma, para depois se desdobrar em direção ao centro gravitacional da nuvem, onde aqui a gente deve sofrer alguma lateralização em razão desses topos aqui na faixa de 46 mil, para aí sim se desdobrar em direção a no mínimo 80 mil dólares. Gente, a BTC está nervosa porque os mercados financeiros tradicionais estão nervosos. Agora a Nasdaq tombando menos 3,03. Tudo isso em função do insucesso das tratativas entre russos e ucranianos. Então a Rússia agora acelera essa invasão em direção a Kiev. Agora começaram bombardeios em áreas residenciais no entorno de Kiev. É dramática a situação. Eu reportei aqui no canal e fui talvez mal interpretado, no sentido de que eu era contra o envio de suprimentos militares por integrantes da OTAN, principalmente Bélgica e Holanda, que estavam enviando lançadores portáteis antiaéreos, enfim, e outros suprimentos militares, no sentido de que, pois quanto mais a gente estender esse conflito, mais factível fica a opção nuclear. Justamente porque o Vladimir Putin, ele nitidamente não vai abrir mão das exigências que ele já pontuou. Ele quer uma nova constituição na Ucrânia, em que fique determinada a total impossibilidade de inclusão da Ucrânia no próprio texto constitucional ucraniano, a adesão à OTAN, ao ingresso na União Europeia. Tudo isso está pontuado na lista extensa de exigências do Vladimir Putin. Ele também não abre mão das regiões rebeldes que se autoproclamaram repúblicas, como Donbass. Então tudo isso está na lista de exigências do Putin. Então talvez eu tenha sido mal interpretado, porque quando eu reportei que eu sou contra o envio de suprimentos militares por integrantes da OTAN em favor dessa resistência ucraniana, o que eu quis dizer é que estender um conflito contra uma potência hipersônica nuclear na verdade, levar o povo ucraniano para o abate, literalmente para o abate, porque o Putin ele tem essa opção, não só ele tem a opção nuclear, mas não só uma supremacia brutal numérica de artefatos militares e efetivo. Em absoluto, ele é muito superior às forças ucranianas, que estão praticamente sofrendo um cerco irremediável. E foi nesse sentido que eu quis reportar. E eu avisei aqui no canal várias vezes que essa imagem vendida do Vladimir Putin, no sentido de que ele estaria perdido ou calculando mal, era um grande equívoco, principalmente da mídia ocidental,
que praticamente adotou e advogou essa tese de um Vladimir Putin que teria calculado mal, que a exclusão do SWIFT teria sido uma consequência não ponderada por ele, e agora a prova é de que a Casa Branca está promovendo reuniões patéticas, não só com integrantes do governo venezuelano. Para vocês terem uma ideia, o governo Joe Biden mandou representantes da Casa Branca para a Venezuela para dissuadir Nicolás Maduro, que o Maduro é um inimigo, um arqui-inimigo dos Estados Unidos há mais de uma década, e o Joe Biden pretende negociar com ele para tentar substituir um eventual petróleo barrado da Rússia pelo petróleo venezuelano. A própria Casa Branca, agora à tarde, ponderou fazer uma visita para o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para que, eventualmente, ele aumentasse a produção. Gente, é bizarro. O Maduro, todo mundo sabe que ele está sustentado na Venezuela há mais de uma década pelo próprio Vladimir Putin. Outra situação bizarra é essa tentativa de reaproximação dos Estados Unidos com Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. Todo mundo sabe que o MBS, como é conhecido, o Mohammed bin Salman, e o Vladimir Putin tem uma relação que beira a intimidade, vamos colocar assim. É só ver o que acontece quando eles se encontram. Ou seja, é bizarra essa mídia tradicional tentando vender um Vladimir Putin que teria calculado mal, que teria ponderado mal as consequências financeiras desse ataque. Então, gente, é óbvio que nenhuma guerra é boa, é óbvio que a gente espera que o Ocidente consiga, de alguma maneira, equalizar as consequências dessa brutal pressão sobre o preço do petróleo, já que as sanções impostas contra a Federação Russa estão caminhando fortemente no sentido de barrar, inclusive, o óleo e o gás natural russo. Então, tudo isso, na minha opinião, foi cirurgicamente calculado pelo Vladimir Putin. E agora a Casa Branca, numa atitude desesperada, tenta negociar com Maduro, com Biden mandando representantes voarem para a Arábia Saudita, negociar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, sabendo do histórico dessas duas figuras com o próprio Vladimir Putin. Então, gente, eu reportei aqui no canal, é só uma impressão pessoal minha de que a venda da imagem do Putin como um sujeito que teria calculado mal é um brutal equívoco da mídia ocidental. Então fica esse registro no sentido de que é muito provável que o Vladimir Putin, mesmo que a União Europeia e os Estados Unidos consigam barrar o óleo russo, que o Ocidente não consiga evitar que um barril de petróleo alcance os $200 e faça explodir literalmente as metas inflacionárias da zona do euro e do próprio Estados Unidos da América, que agora encontram Jerome Powell à frente do Federal Reserve com um discurso completamente dúbio, repleto de incertezas. A gente praticamente mal consegue entender o que o Jerome Powell diz. Ele vinha com um discurso hawkish antes da eclosão dessa crise geopolítica, e agora tudo pode não ser bem assim. Enfim, se os juros reais negativados nos Estados Unidos da América continuarem nesse patamar bizarro, já que a taxa de juros propalada como objeto de aumento iria a 1,5%, com 5 aumentos sucessivos de 0,25, mais o 0,25 que já tinha, com uma inflação de 7,5%, então 7,5 menos 1,5 seriam juros real negativo de menos 6%, ou seja, o juro negativado real, recorde nas últimas 4 ou 5 décadas dos Estados Unidos, ou seja, uma situação absolutamente bizarra que vai com certeza decretar o fim do império do dólar norte-americano, exatamente como aconteceu com a libra esterlina no conflito de Suez, porque a partir daquele conflito em 1956, os ingleses perceberam que quem mandava
no mundo eram os americanos, e é esse ponto de inflexão que talvez a gente esteja presenciando, e por tudo isso eu acho uma insanidade vocês desembarcarem do mundo cripto, porque a BTC já está sendo tratada como um refúgio em vários provedores de informação econômica. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.